Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. O texto diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Só até aqui. Um palestrante, durante um bom período, vinha acompanhado de seu motorista, que tinha a oportunidade de ouvir constantemente as suas palestras. Esse motorista acompanhava esse ilustre palestrante em todas as suas palestras. Até que um dia o palestrante teve uma ideia inusitada. Ele combinou com o seu motorista o seguinte: nós estamos caminhando juntos há tantos anos, você tem me acompanhado em todas estas palestras, você mais do que ninguém conhece todas as palestras que eu dou. Hoje vai ser diferente, você vai dar a palestra e eu vou ser o motorista. E então o motorista assumiu o lugar do palestrante e o palestrante assumiu o lugar do motorista. Qual não foi a surpresa para o palestrante, agora disfarçado de motorista, perceber o motorista, agora disfarçado de palestrante, dando uma das palestras mais incríveis que este que é o palestrante disfarçado de motorista até então jamais tinha visto, o que gerou um espanto. Ele ficou olhando e disse: mas ele é muito bom, que palestra incrível, eu vou perder meu emprego desse jeito. Terminou a palestra, ele foi ovacionado pelo público. E aí chegou o momento de perguntas. E então o palestrante, disfarçado de motorista, disse consigo mesmo: agora sim, a máscara vai cair. Fizeram a primeira pergunta. E o motorista, disfarçado de palestrante, respondeu com uma facilidade e uma desenvoltura incrível. Veio a segunda pergunta, e o motorista, disfarçado de palestrante, respondeu com a mesma intrepidez e com a mesma segurança. Isso com a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Quando apareceu a sétima pergunta, o palestrante, que estava disfarçado de motorista, disse: esta pergunta ninguém fez para mim até hoje. Agora sim, eles vão conhecer quem de fato é esse farsante que está no meu lugar. E quando terminou de fazer a pergunta, ele ficou esperando o motorista, que estava disfarçado de palestrante, perder o rebolado e ver a sua máscara cair. Com toda a segurança, o motorista, disfarçado de palestrante, disse para toda a plateia, disse assim: minha gente, essa pergunta é tão simples, é tão fácil de responder, que até meu motorista vai responder essa pergunta. Eu acho que às vezes a gente pensa o conhecimento assim, como informações, que a gente vai recebendo e vai memorizando, ao ponto de a gente, com o passar do tempo, de tantos e tantos sermões, de tantas e tantas aulas na escola bíblica dominical,
de tantos encontros de estudo na palavra, a gente acaba memorizando informações incríveis do Evangelho. E nós podemos, neste momento em que olhamos para dentro do nosso coração e descobrimos que somos conhecedores do Evangelho, que não somos mais pessoas que ignoram o Evangelho, mas têm uma experiência de conhecimento em termos de informação do Evangelho, que nos dá uma segurança, que nos faz acreditar, enfim, temos o conhecimento de Deus necessário para viver de modo digno. Eu queria colocar uma pulga atrás da sua orelha hoje. Eu queria que a gente pudesse pensar que existe uma diferença entre o conhecimento que adquirimos como informação e memorizamos, daquele conhecimento que é uma sabedoria prática, que reverbera entre os irmãos, que reverbera na igreja local e que reverbera na esfera pública. Esse tipo de conhecimento não é meramente um conhecimento de informação, mas é um conhecimento que diz respeito a uma mudança de todo o nosso paradigma comportamental, seja no contexto da nossa igreja local, seja no contexto da esfera pública. Nós vimos ontem que existem duas maneiras de você lidar com a questão do modo de você viver. É o modo segundo aquela palavrinha axios, que é a ideia do modo digno de viver, que segue os parâmetros dos valores últimos do reino de Deus e do Evangelho. E existe o seu contrário, que é o anaxios, a maneira que reflete um modo não digno, ou seja, um modo que não reflete o Evangelho, que não torna o Evangelho visível em nossas ações. Me parece que todas as informações que a gente pode colecionar, elas apenas podem testemunhar que somos capazes de memorizar conteúdos acerca do Evangelho. Mas se queremos uma experiência que represente exatamente essa palavrinha que Paulo usa, tanto em Filipenses, quando ele se refere ao modo digno de viver enquanto cidadãos na esfera pública, ou no caso de Colossenses, como membros do corpo de Cristo, se queremos viver de modo digno, este conhecimento não pode ser apenas memorizado, ele tem que ser encarnado em nossas ações, tem que ser expresso nas nossas escolhas, tem que ser expresso nos parâmetros de nossas decisões, nas nossas decisões, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de amar, na nossa maneira de ouvir, na nossa maneira de cultuar, na nossa maneira de expressar a finalidade última do ser humano, que é glorificar a Deus acima de todas as coisas. Esse tipo de conhecimento é aquele que tanto um Agostinho, no livro 10 das Confissões, como um Calvino, logo no primeiro volume das Institutas, expressou como aquele conhecimento que está atrelado à realidade de quem nós somos e de quem Deus é. O conhecimento informativo é aquele que não traz nenhuma luz sobre quem nós somos. É uma espécie de conhecimento enciclopédico do que os homens falaram sobre Deus, do que os teólogos pensaram sobre Deus, do que outras pessoas pensam sobre Deus. Mas é diferente deste conhecimento que, sendo um conhecimento de Deus, implica necessariamente um conhecimento verdadeiro de quem nós somos. Nesse sentido, tanto Agostinho como Calvino entendem que esse conhecimento de Deus que transforma a nossa vida e que dá um parâmetro para as nossas ações, escolhas, decisões,
Este conhecimento é o verdadeiro conhecimento que temos de Deus, que necessariamente implica o verdadeiro conhecimento que temos de quem nós somos. Calvino chega a dizer que a relação entre esses dois conhecimentos é tão íntima que é impossível você ter um conhecimento verdadeiro de Deus e ser um ignorante sobre a sua natureza, sobre quem você é. É impossível você chegar a um conhecimento verdadeiro de quem você é e ser completamente ignorante sobre a natureza de Deus e o ser de Deus. Todas as vezes que eu penso essa relação, eu me lembro de um poema do Oscar Wilde. Ele diz que, lembra aquela figura de Narciso? Diz que Narciso foi embora, nesse poema que se chama O Discípulo. Ele diz o seguinte, o poema corre mais ou menos assim: Narciso foi embora e o rio chorou amargamente a partida de Narciso. E as flores, numa só voz, disseram: ó rio, por que choras a partida de Narciso? E o rio disse: choro a partida de Narciso, porque eu amava. Então uma das flores lhe disse: ó rio, você não sabe que todas as vezes que Narciso se curvava diante das suas margens, o que mais Narciso queria enxergar não era você, não eram as suas margens, mas era a si mesmo refletido nas suas margens? O rio então deu um suspiro e disse: sim, é verdade, mas mesmo assim eu amava Narciso, porque todas as vezes que Narciso se curvava, se dobrava e se curvava diante das margens, era nessa hora do dia que eu via minhas margens nos olhos de Narciso. Ou seja, o rio era narcisista. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a relação entre o conhecimento que temos de Deus, não estou dizendo a relação entre Deus e o homem, perceba essa sutileza. É a relação entre o conhecimento que temos de Deus e o conhecimento que temos de nós mesmos estão intimamente relacionadas, estão espelhadas. É impossível você conhecer Deus e ao mesmo tempo não ter um vislumbre de quem você é. E esse vislumbre de si mesmo é a fonte de toda a transformação comunitária, é a fonte de todo o nosso comprometimento com o Evangelho, é a fonte de toda a nossa devoção, é a fonte de todo o nosso amor a Deus, porque nos faz perceber o quanto somos incapazes de conhecer quem nós somos por nós mesmos. Eu acredito que nós precisamos de uma teologia do autoconhecimento. Às vezes a gente trata o autoconhecimento como uma capacidade humana de analisar a si mesmo, uma espécie de introspecção, cujo homem tem a capacidade de fazer de uma maneira muito perspicaz. Mas eu queria dizer a você que o conhecimento que o homem tem de si mesmo, pelos seus próprios instrumentos, pelos seus próprios meios, será sempre um conhecimento insuficiente, será sempre um conhecimento que não gerará a transformação necessária que o indivíduo precisa para reconhecer-se como, em primeiro lugar, necessitado de Deus, dependente de Deus, dependente da graça de Deus. Quando a gente pergunta pela teologia do autoesquecimento, a gente aqui tem em mente uma expressão muito interessante que é usada por Calvino para dizer, por exemplo, que todos os homens estão dependentes do conhecimento de Deus para que eles possam glorificar o próprio Deus. Enquanto este verdadeiro conhecimento, que é mediado pela revelação das Escrituras, que é dado pela revelação de Deus através das Escrituras, não ocorre, corremos o risco de não adorarmos, de não nos referirmos ao verdadeiro Deus.
E todas as vezes que a nossa referência é um falso Deus, o fruto dessa referência é um falso eu. O fruto de um falso conhecimento de Deus reflete um falso conhecimento de quem eu sou. Por isso, uma reflexão sobre Deus, sobre quem é Deus, que seja meramente informativa, que não seja fruto da revelação de Deus e que não parta da revelação de Deus, ela será sempre insuficiente. Ela não será capaz de ser um espelho que seja útil para enxergarmos quem nós realmente somos. Jonas, por que isso é tão importante? Porque a nossa natureza não é uma natureza humilde. Nós somos marcados pela revolta da queda. E o que isto significa? Significa que a nossa revolta não é só uma revolta contra Deus, é uma revolta contra Deus que implica uma revolta contra nós. Não conseguimos ser quem Deus é, não conseguimos ser quem nós somos. A revolta contra quem nós somos é a maior expressão da queda. É tão interessante quando a gente olha o homem a partir do emblema da revolta, em contrapartida do emblema da humildade, ou da humilhação. O homem revoltado é aquele que expressa em toda a criação de Deus, a única criatura que recusa ser aquilo que ela é, que rejeita ser aquilo que Deus quer que ela seja. E é por isso que muitos de nós sempre nos colocamos debaixo de uma grande pergunta: ou ser César ou nada, ou eu vou ser isto, ou então nada para mim mais valerá. Perceba o quanto a nossa revolta contra nós mesmos, contra quem nós somos, reflete a profunda ignorância que temos de Deus, ou talvez a nossa revolta contra Deus. Toda a nossa revolta, ela reflete uma inautenticidade. O que é uma pessoa inautêntica? É uma pessoa que não é quem ela é quem ela gostaria de ser. E ela está presa não à realidade de quem ela está presa a todo o desejo de ser quem ela gostaria de ser, de como as pessoas gostariam que ela fosse, de viver como as pessoas gostariam que ela vivesse, e ela vive o tempo todo em função da alimentação dessas expectativas geradas em torno de se tornar aquilo que ela gostaria de ser. Nós não conseguimos encarar quem nós somos por nós mesmos. Nós estamos presos às nossas próprias máscaras. Não conseguimos enxergar quem nós somos. E a única coisa que a gente enxerga são as máscaras que vestimos. Mas o Senhor é aquele que não enxerga máscaras, mas através delas. Ele enxerga quem nós somos, conhece o nosso coração. Ele não vê como vê o homem vê máscaras, mas Deus, Ele conhece o coração, Ele sonda o coração. Sempre me pergunto por que Davi ora a Deus desta maneira: Senhor, presta atenção no meu coração, sendo o coração essa caixinha de vilezas. Será que Deus não tem uma coisa melhor para enxergar do que o nosso coração? Por que cargas d'água é tão necessário que Deus olhe para o meu coração? Porque Davi sabe que a única coisa que interessa agora para ele não é a sua opinião sobre quem ele é, não é o que ele pensa sobre ele, mas o que Deus pensa sobre ele. Porque o que Deus pensa sobre Davi não é o que Davi acha que ele é e não é, mas é aquilo que ele verdadeiramente é o encontro com o real, é o encontro com quem nós somos, que só acontece quando abandonamos a revolta, quando deixamos de ser revoltados, quando a gente se humilha diante de Deus. E eu não acho, meus irmãos, que a revolta ela possa ser curada por um movimento do nosso coração. Eu acredito que a revolta é sempre ela só é curada por um movimento da graça de Deus. Ele vem até nós.
Ele vem até o nosso estado deplorável de revolta, de inimizade não só com Deus, mas de inimizade com nossa própria natureza, com a nossa própria existência, porque não entendemos quem nós somos, não entendemos essa coisa que faz a gente querer fazer o bem e não conseguir, e nos perguntamos quem nós somos o tempo todo, até o dia em que descobrimos que essa revolta precisa encontrar um termo, essa revolta precisa encontrar um fim, e ela só encontra um fim, não quando de dentro do ser humano surge uma vontade de poder, de transformação e de vencer a revolta, mas ela surge quando Deus vem ao nosso encontro. O nome disso é graça. A graça é a experiência de homens estragados, que reconhecem que o estrago de suas vidas é fruto de sua revolta, é fruto de sua própria natureza, criadora de armadilhas para si mesmos. Somos uma armadilha para nós mesmos o tempo todo. Criamos e forjamos armadilhas contra nós mesmos, racionalizamos a maldade, racionalizamos o mal e queremos o tempo todo forjar saídas e escapes para as nossas vontades, as nossas paixões, até o momento em que a gente descobre que as nossas armadilhas contra nós mesmos nos destrói, nos estraga. Lembra aquela passagem de Jeremias, capítulo 18? Eu gosto muito dessa passagem. Deus chama o profeta para visitar a casa do oleiro. Lembram desse episódio? E quando o profeta obedece a palavra de Deus que diz: desça até a casa do oleiro e depois ouvirás a minha palavra, ele faz exatamente o que Deus havia ordenado. E quando ele chega, a primeira coisa que ele nota não é o barro, não é a obra, não é a olaria. A primeira coisa que capta a atenção do profeta é o oleiro. E o que espanta o profeta? A atenção que o oleiro despende sobre a sua obra. Ele está focado em sua obra. Ele não está focado em estética, ele não está focado em adereços, ele está focado em produzir a obra. A atenção do oleiro é algo que provoca tanto espanto no profeta, porque a presença do profeta não é suficiente para roubar a atenção do oleiro, que de repente pode perder a sua atenção e acabar com toda a obra. Não! O profeta está ali, mas o oleiro não perde a sua atenção da obra. Você já parou para conversar com pessoas, de repente você está conversando com ela e de repente ela se perde. Aí o olhar dela vai para o outro lado, já viu isso? Aí você fala assim: estou falando com você. Aí você fala: puxa, desculpa, me desculpa. Eu perdi a atenção. Eu sei que você perdeu a atenção, por isso que eu estou pedindo para você olhar para mim. Esse tipo de coisa não acontece com o Criador Redentor de nossas vidas. Ele não é alguém dado à imperícia. Ele não pode cometer um lapso. Na sua obra, no seu trabalho, não há falha, não há erro. Ele é perfeito no seu agir, Ele é perfeito no seu trabalhar. Então a obra que Deus faz em nossas vidas, ela vem carregada dessa precisão, dessa perfeição, desse amor, desse cuidado e sobretudo dessa atenção. Mas você já parou para pensar o que acontece ali? E que espanta o profeta? É que mesmo o oleiro dispensando toda a atenção naquela obra e sendo um perito, o barro se estraga. Por um lado, nós temos a natureza do oleiro, que é a natureza do Criador. E ao mesmo tempo, nós encontramos o barro, a sua natureza, que é a natureza para se estragar, a natureza autodestrutiva, a natureza que
que luta contra si mesma. Aquele barro não representa um erro de Deus ou um erro do oleiro. Aquele barro representa a própria natureza. É da natureza do barro se estragar. Meu irmão, é da sua, é da minha natureza se estragar. Por que a gente se estraga? Porque esta é a nossa natureza. Mas este não é o problema. Porque se estragar, a natureza do estrago, da autodestruição, parece nos acompanhar sempre. Mas o problema não é esse. A pergunta mais importante não é se você se estraga ou não. A pergunta mais importante que esse texto nos evoca é: onde você está estragado? E aquele texto diz que aquele barro estava estragado nas mãos do oleiro. Por isso a minha pergunta hoje não é se você está se autodestruindo, porque todos os homens se autodestroem. Minha pergunta é: onde você está? Como está a tua vida diante de Deus? Como você está conduzindo a tua maneira de viver? Como alguém submisso à mão divina? Porque eu quero dizer para você que se você se estraga nas mãos de Deus, você vai descobrir não apenas o Deus Criador, mas você vai descobrir também o Deus Redentor. O que causa espanto no profeta é que aquele oleiro, vendo que o barro se estragou em suas mãos, volta a fazer outro vaso, segundo a sua própria vontade. É da natureza do barro se estragar, mas é da natureza do Criador redimir a sua obra. Por isso, todas as vezes que nós nos desencontramos, neste desencontro de quem nós somos, descobrimos que somos fruto dessa natureza autodestrutiva. E é tão interessante quando a gente descobre isso. Meus irmãos, eu não acho que todos nós chegamos a essa consciência. Eu acho que muitos de nós, mesmo depois de uma experiência maravilhosa da graça de Cristo Jesus, que derramada sobre nós, nos permite enxergar aquilo que antes não conseguíamos enxergar, que é a palavra salvadora de Cristo Jesus, as boas novas do Evangelho, ainda assim, me parece que muitos de nós não conseguem perceber o quanto o nosso modo de viver deve refletir uma consciência sempre presente de nossa mania de autossabotagem. Eu queria usar um dos exemplos que eu considero na Bíblia mais incríveis para ilustrar esse tipo de autossabotagem. É o Pedrão. Puxa, Pedro é o discípulo de Jesus que mais faz a gente gerar uma espécie de autoestima gostosinha, não? Puxa vida, eu acho que eu não sou tão ruim assim. Aí você lê Pedro, você fica bem na hora. Porque me parece que ele consegue fazer o impossível, errar todas as alternativas, sempre. Mas ao mesmo tempo é aquele que quando Jesus pergunta: o que o povo diz que eu sou? E obviamente Jesus não estava com uma crise de identidade do tipo: eu não sei quem eu sou. Preciso saber quem eu sou, e agora vou perguntar para as pessoas. Não, é uma pergunta retórica. Jesus está dizendo: o que o povo diz que eu sou? E eles dizem o que as pessoas dizem que ele é. Mas e vocês, Jesus diz, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo. E ao dizer isso, Jesus diz: bem disseste, foi o Espírito que te iluminou, que te fez enxergar isso. É tão interessante perceber o quanto Pedro, ao mesmo tempo em que tem uma revelação como essa, logo em seguida Jesus diz: olha, mas é necessário que o Filho do Homem seja humilhado, seja rejeitado. E quando ele diz isso, Pedro diz: não, Senhor, não é bom que vá para Jerusalém. Ao ponto de Jesus olhar para ele e dizer assim: arreda-te daqui, Satanás. Pedro voltou ao normal, é só um momento só de lucidez. Mas tem uma outra passagem, e essa passagem sim, ela é importantíssima.
É a passagem de Mateus capítulo 26, quando Jesus diz aos seus discípulos: hoje o pastor ficará ferido e o rebanho ficará disperso. E aí Jesus diz: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Veja, Jesus não está dizendo para aquele círculo de discípulos que perfaziam a multidão, ou aquele círculo de discípulos que não eram os 12. Ele está dizendo isso para aqueles que estão mais perto dele, aqueles a quem Jesus escolheu a dedo, aqueles a quem Jesus conviveu, aqueles a quem Jesus dedicou o discipulado. É a estes homens que Jesus dedicou tanto tempo, que Ele está dizendo: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Observe como Pedro, ele manifesta essa falta de conhecimento de si mesmo, que revela o quanto ele ainda carece do conhecimento de Deus, e do verdadeiro e suficiente conhecimento de Deus. Veja o que ele diz: o Senhor está enganado, o Senhor não me conhece, eu sou ponta firme, Jesus, o Senhor pode contar comigo, se for preciso morrer por ti, assim eu morrerei. Não há nenhuma suspeita de si mesmo. Pedro não suspeita de si mesmo. Pedro em nenhum momento olha para si mesmo e se desacredita. A autoconfiança de Pedro é tão grande que ele confia mais em si mesmo do que em Jesus. Haja fé, irmãos. É preciso ter muita fé para confiar mais em si mesmo do que em Jesus. É interessante como isso representa essa típica reação de alguém que não percebeu que está se auto-sabotando o tempo todo, em torno de uma imagem, daquilo que gostaria de ser. O que Pedro gostaria de ser? Alguém capaz de dar a vida por Jesus, alguém de morrer por Jesus, alguém corajoso. Mas este não é Pedro. Este é quem Pedro imagina ser. Esse é aquelas imagens que Pedro constrói sobre si mesmo. E que diante da realidade elas sempre caem. É interessante a gente perceber como essa história termina em Mateus 26, a partir do versículo 69, quando o texto bíblico diz: Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Eu quero que você preste atenção nessas expressões: não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar, não o seu modo de agir, o seu modo de dizer, o seu modo de discursar, te denuncia. Perceba que o discurso de Pedro é o discurso de um discípulo que segue a Jesus, mas a sua atitude estava sendo totalmente contrária ao seu discurso. O seu modo de dizer não correspondia ao modo de viver, o modo de agir. Então, ele diz, praguejando: não conheço esse homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. A máscara de Pedro caiu. E agora ele está diante da grande oportunidade de enxergar realmente quem ele é. À luz não de um movimento de introspecção, mas à luz do que Jesus está dizendo sobre quem ele é.
Pedro não conseguiu acreditar na palavra de Jesus, quando a palavra de Jesus veio a Pedro dizendo: você vai me negar, e vai me negar 3 vezes. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus sabe quem é Pedro. Jesus sabe quem é você, meu irmão. Não dá para a gente maquiar uma imagem do que nós gostaríamos de ser diante de Deus. Não tem uma atitude tua que você possa tomar e que você faça e Deus, não esperava que você fosse assim. Você não vai surpreender Deus. Eu vou fazer uma coisa tão cabulosa que Deus vai ficar escandalizado comigo. Não, meu irmão, você está invertendo. Quem vai se escandalizar é você e não Deus. É você que vai se escandalizar ao perceber que este Deus que confessa e diz quem você é, com toda a sua autodefesa, a sua autodestruição, é com este Deus que conhece quem você é, que conhece a sua natureza, que conhece a sua estrutura e que está dizendo: é você que eu quero usar, é com você que eu quero conviver, é com você que eu quero trabalhar, é sobre você que eu quero investir, é sua natureza que eu quero modificar, é o teu comportamento que eu quero transformar. Eu não quero só de palavras, eu não quero que você continue apenas dizendo, eu não quero que você continue apenas falando, eu quero que você viva como eu vivi nesse mundo, eu quero que você haja como eu agi nesse mundo, eu quero trabalhar no seu caráter, eu não quero só que você entenda uma ideia, eu quero que você viva essa ideia com os seus irmãos na igreja local e na esfera pública, mas eu quero que você viva essa verdade, e é isso que nos escandaliza, porque Ele sabe quem nós somos, e mesmo assim Ele está com a mão no barro que se estraga. Quem é você, meu irmão? Quem sou eu? Richard Dawkins escreveu um livro muito interessante, Ao Pé da Cruz, retratando várias personagens que foram envolvidas no relato da cruz. E uma dessas personagens é Pedro. Ele diz o seguinte: Jesus não ratifica a nossa autoimagem. Não espere você, portanto, que a imagem que você faz de si mesmo, Jesus vai assinar e dizer: é isso que você quer ser? Então tá bom, é isso que você vai se tornar, e eu vou fazer você se tornar aquilo que você quer ser. Não, Jesus não vai ratificar as nossas autoimagens, nem a opinião que temos de nós mesmos, nem a opinião que gostaríamos que os outros tivessem a nosso respeito. Não há um caminho plano para Deus pelo qual podemos subir com todas as nossas expectativas de vida ratificadas e preenchidas. Há apenas um caminho, um único caminho, o caminho da cruz, onde o Jesus condenado e crucificado contradiz nossas expectativas, nos obriga a nos enxergarmos como realmente somos, não como gostaríamos de ser vistos, e revela ao mundo como uma paisagem estranha e diferente, que ainda não tínhamos observado, um jogo paradoxal, no qual só vencem os perdedores. A dissipação das ilusões pode ser dolorosas, mas pode ser também um grande alívio e libertadora. Pedro não precisa mais fazer de conta que ele é o que ele não é. Você precisa se libertar da autoimagem, para que de fato você possa não ouvir do fundo do seu coração quem você é, mas para que você possa ouvir mais uma vez a palavra da cruz, que diz quem eu sou, que diz quem você é, e diz também quem Deus é. Eu queria terminar desafiando você a orar comigo nessa noite, pedindo a misericórdia de Deus sobre nossa vida. Em primeiro lugar, reconhecendo o quanto somos capazes de ser seduzidos
pelas autoimagens que construímos, pelas vontades de ser aquilo que queremos ser e não aquilo que Deus quer que sejamos. Mas para isso, você primeiro precisa saber não quem você é, mas a quem você pertence. Não é seu nome, mas é quem é seu dono. A pergunta não é, Senhor, quem eu sou? A pergunta é, o que eu sou se o Senhor não é meu dono? Se eu não pertenço a Ti? O que serei se minha vida é vivida como se não tivesse um Senhor a quem prestar contas? Quem eu serei se eu não consigo expressar as verdades desse Senhor na igreja local? Se eu não consigo expressar essas verdades na esfera pública? Se o meu modo de viver representa o modo de viver segundo a minha imagem e semelhança e não segundo a imagem de Cristo Jesus? Eu queria terminar com uma oração escrita em 18 de julho de 1944, chama-se Wer bin ich? Quem sou eu? Foi uma oração feita por Bonhoeffer quando ele estava na prisão. A oração é esta: quem sou eu? Seguidamente me dizem que deixo a minha cela sereno, alegre e firme, qual dono que sai de seu castelo. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que falo com os que me guardam, livre, amável e com clareza, como se fosse eu a mandar. Quem sou eu? Também me dizem que suporto os dias do infortúnio, impassível, sorridente e altivo, como alguém acostumado a vencer. Sou mesmo o que os outros dizem a meu respeito? Ou sou apenas o que sei a respeito de mim mesmo? Inquieto, saudoso, doente, como um pássaro na gaiola, respirando com dificuldade, como se me apertassem a garganta, faminto de cores, de flores, do canto dos pássaros, sedento de palavras boas, de proximidade humana, tremendo de ira por causa da arbitrariedade e ofensa mesquinha, irrequieto à espera de grandes coisas, em angústia, impotente pela sorte de amigos distantes, cansado, vazio até para orar, para pensar, para criar, desanimado e pronto para me despedir de tudo. Quem sou eu? Este ou aquele? Sou hoje este e amanhã um outro? Ou sou ambos ao mesmo tempo? Diante das pessoas um hipócrita e diante de mim mesmo um covarde queixoso e desprezível? Ou aquilo que ainda há em mim será como um exército derrotado que foge desordenado à vista da vitória já obtida? Quem sou eu? O solitário perguntar zomba de mim. Quem quer que eu seja, ó Deus, Tu me conheces. Sou Teu. Eu fico imaginando aquele dia em que Jesus e Pedro se reencontram. E Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Pedro poderia dizer assim: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Se for preciso, eu darei minha vida por ti. Mas não. Esse Pedro é diferente. Existe um trocadilho muito interessante no grego ali. E é como se a discussão entre Pedro e Jesus fosse mais ou menos assim. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, você me ama como eu te amo?
Aí Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas do meu jeito. Jesus olha para Pedro e diz assim: agora você é confiável, apacenta as minhas ovelhas. A gente só é confiável quando a gente já não mais confia nas imagens que criamos de nós mesmos, mas quando nós confiamos naquilo que a palavra diz que nós somos. Por 3 vezes Jesus faz a pergunta, e por 3 vezes Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas na terceira pergunta, há uma espécie de discussão entre os teólogos do que poderia ter sido o motivo pelo qual Pedro se entristeceu. Uns dizem que é porque Jesus estava insistindo tanto que Pedro falou: poxa, o senhor não está acreditando no meu amor? Particularmente eu acho muito ingênua essa opção. Eu acho mais interessante aquela opção que diz o seguinte, e que corresponde inclusive com o movimento do trocadilho de palavras entre Pedro e Jesus. É como se na última pergunta, Jesus já não perguntasse a Pedro como ele perguntou nas 2 primeiras. Ele tinha dito a Pedro: Pedro, tu me amas como eu te amo? E Pedro tinha respondido: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo como eu te amo. Mas na última Jesus diz: Pedro, tu me amas desse jeito, do jeito que você me ama? E é como se Pedro talvez lembrasse do momento em que ele disse: não conheço tal homem, e soubesse o quanto, para ser fiel, ele depende da graça de Deus e não da autoconfiança. Eu queria desafiar você nessa noite a orar diante de Deus, dizendo: Senhor, para viver de um modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, o meu primeiro passo tem que ser confiar na Tua Palavra e no que ela diz sobre quem eu sou. Talvez a palavra do Evangelho não seja uma palavra de autoajuda, dizendo para você: você é o cara, você vai vencer, você vai ser brilhante. Mas seja: você é uma pessoa muito complicada, difícil de conviver. Eu não sei como você consegue conviver com você mesmo. Eu não sei como você não fica de mal de você mesmo. Você deveria ficar sem falar com você mesmo durante 1 semana. Eu não sei como você se suporta. Você é um pecador, mas você foi redimido pela graça de Cristo Jesus. Como os colossenses, em você está presente a fé, o amor e a esperança. Você conheceu o Evangelho. Epáfras pregou o Evangelho, ele pregou o Evangelho fiel a você. E você entendeu o Evangelho, tanto que manifestou fé, esperança e amor. Mas o problema não é esse. O problema é que o modo de viver ainda continua sendo como de um colossense que não conhece o Evangelho. Mas você conhece o Evangelho. Mas por que você está vivendo como se fosse um colossense? Você precisa viver como se você fosse um cidadão do céu. Como se fosse agora não mais um filho das trevas, mas aquele que foi tirado com raízes do império das trevas e foi plantado no reino do Filho do seu amor. É assim que você tem que viver. Mas por que você não está vivendo assim? Talvez porque você tem colecionado informações sobre Deus. Chegou a hora de não mais colecionar informações, mas de usar todas estas informações que a palavra de Deus lhe dá como critério para viver e não só um critério para pensar. Será que a gente poderia orar hoje assim? Dizendo: meu Deus, eu não quero só entender o Evangelho como eu tenho entendido. Eu quero ter Ele como modelo para a minha vida. Eu não quero ser como alguém que conheceu e entendeu o Evangelho, mas que vive como se não conhecesse o Evangelho. Curve a sua cabeça por um momento.
Pai, incomoda nosso coração mais uma vez. Não permita que a gente saia daqui sem repensar o nosso modo de viver. Não nos permita viver como se fôssemos cínicos, como pessoas que entendem, mas não conseguem acreditar que é possível viver com base naquilo que creem e entendem. Nós sabemos, Senhor, que há um custo, que o discipulado exige o confronto da nossa vontade, e mais do que isso, exige o enfraquecimento de nossa vontade, para que sejamos humilhados diante do Senhor o suficiente para sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Às vezes a gente luta tanto, Senhor, para agradar os outros, tememos tanto os outros, o seu julgamento, a sua maneira de julgar, que nos acomodamos em roupas que não nos pertencem, usamos armaduras que não nos cabem, armaduras que pertencem a outras pessoas, mas que não nos cabem. Nos livra, Senhor, de vivermos uma vida que não seja de modo digno do Evangelho, de um modo em que a gente possa deitar a nossa cabeça no travesseiro hoje e dizer: Pai, obrigado por mais um dia vivendo de modo digno do Evangelho. Mas talvez a nossa realidade hoje, a realidade de muitos aqui, não seja essa, Senhor. Seja o contrário. Seja de pessoas que estão lutando todos os dias, porque se perguntam o tempo todo: por que não consigo viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus? A gente ouviu tanta coisa hoje de manhã, Senhor. A gente ouviu que a gente não pode ser cristão sozinho. A gente ouviu nessa manhã que a gente precisa de cristãos que estão vivendo à luz do Evangelho para que a gente possa ser cristão. A gente tem vivido um Evangelho às vezes egocentrado, individualizado, como se a gente pudesse ser cristão independente da comunidade. Mas, Senhor, como nós poderemos oferecer o fruto do Espírito se nós não vivermos em comunhão, se nós não vivermos em comunidade, se não tivermos num ambiente em que a nossa espiritualidade, o nosso modo de viver esteja sob o juízo, não daqueles que não conhecem a graça do Evangelho, mas sim daqueles que foram transformados pelo Evangelho. Nos ajude, Senhor, a sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos, a partir da família, dos domésticos da fé, da comunidade de Cristo Jesus, da igreja a qual pertencemos. Ajude o meu irmão, ajude a minha irmã que tem tido dificuldade de viver de modo digno no seu trabalho. Talvez tenha gente aqui, Senhor, com tanto medo da máscara cair, com tanto medo das pessoas descobrirem quem elas realmente são, que elas não se perceberam que a pessoa mais importante deste mundo já sabe quem ela é. Nos ajude a ajustar o nosso foco não mais para as pessoas, mas para Jesus.
a fim de que a nossa experiência com os outros não reflita mais a base do julgamento que os outros têm sobre quem nós somos, mas que reflita a base do julgamento daquele que nos criou para a sua glória. Que o Senhor nos abençoe e que sobre a nossa mente o Teu Espírito Santo traga iluminação para encontrarmos apenas e tão somente na Tua Palavra aquilo que a gente precisa saber sobre quem nós realmente somos. Assim nós oramos, em Teu nome, Jesus Cristo. Amém.